nós vamos chamar os outros deputados. Com a palavra o nobre deputado Domingos Sávio. Senhor presidente, prezado colega deputado Devanir, senhora ministra Miriam Belchior, deputado Paulo Pimenta, senhor secretário da Receita e demais colegas parlamentares. Presidente, em breve conversa antes dessa reunião eu já manifestava e sinto que também é um sentimento de Vossa Excelência, a preocupação. Vossa Excelência acaba, inclusive, de reiterar, é nosso dever, não é só do Executivo, estarmos atentos, não só aprovarmos, mas fiscalizarmos a execução orçamentária. E nessa conversa eu já manifestava a preocupação que tenho com o momento que nós vivemos e, infelizmente, sinto que vou sair daqui mais preocupado. O que ouvi, não só da ministra, embora não tenha tido tempo de ouvir toda a fala, a nossa assessoria me reproduziu em detalhes. E o que ouvi dos debates, obviamente, aumenta a minha preocupação. Porque parece que nós estamos no caminho certo, que está tudo bem. Eu vi, por exemplo, a senadora Gleice, pena que não está aqui, falar, inclusive, que não tem havido crescimento da dívida global, nominal global do Brasil. É interessante que a ministra diga, se não, nós estamos reduzindo a nossa dívida. Que nós não temos, portanto, problemas objetivos com relação ao endividamento, não temos problemas com relação a alcançar as nossas metas de superávit, que as coisas estão indo muito bem, nós estamos num pleno emprego, a economia está uma maravilha. Olha, houve quem fizesse uma correlação, e parece que foi o próprio deputado Paulo Pimenta, com o processo eleitoral, e teve quem fizesse coro, dizendo, olha, o cenário, a forma com que o orçamento está trabalhado, os dados da economia estão em sintonia com o que o povo brasileiro escolheu do desenvolvimento. Ora, eu não posso deixar, não só de discordar, mas dizer que se formos fazer uma análise econômica, é indiscutível que a gente viveu um estelionato eleitoral. Porque o que se pregou é bem diferente da realidade. Não vou só me ater a dizer que o adversário é que ia aumentar o juro, e no dia seguinte, na semana seguinte, se aumenta o juro. Mas se esconde do povo brasileiro dados oficiais que tradicionalmente se publicavam antes da eleição, não só que a miséria aumentou, mas o fatídico número, terrível número de que chegamos a mais de 25 bilhões de déficit no mês de setembro. Como se isso não fosse problema. Com uma dívida pública global que passa de 3,1 trilhões, que alcança a casa de mais de 60% do PIB, com indicadores extremamente desfavoráveis à economia brasileira se comparado aos outros países em desenvolvimento. E aí vamos ao projeto de lei propriamente, que é tratado como algo absolutamente natural, em que o governo, após aprovar a LDO para esse ano, já incluindo algo que não era prática, já que se lembrou de Fernando Henrique, parece que a insistência, acredito que devem já estar planejando para daqui 4 anos começar a querer discutir o governo Fernando Henrique, ou dizer que as responsabilidades de tudo é do Fernando Henrique. A lei de responsabilidade fiscal, que ele propôs e aprovou e o PT não concordou, está sendo desrespeitada. E agora, para que não haja punição, a gente faz uma anistia antecipada. A gente vem e muda, no apagar das luzes, as metas da LDO deste ano. E eu ia dizendo que já só no governo do PT que me veio com essa história de que as desonerações têm que ser excluídas do superávit primário. Ora, e agora nós vamos incluir, portanto, alguns bilhões, algo talvez na casa de 249 bilhões de desoneração, que é algo estimado, para ser retirado do superávit. Uma verdadeira ficção. Uma receita que não existiu, portanto uma despesa que também não existiu. Aí eu crio. A receita haveria. Então houve de fato a despesa por desonerar. E diminuo das despesas primárias. Uma maquiagem escandalosa que alguém aqui veio dizer que é a oposição. E aí tem um recado para a turma que está acompanhando, cumprindo o dever numa democracia de informar. O dever de informar, que é a oposição, ou então, eu até anotei, a mídia conservadora.
A mídia conservadora, talvez se ser conservador é querer a verdade, se ser conservador é querer que os números, que 2 mais 2 continue sendo 4, então eu acredito que é um elogio chamar de conservador. E eu quero me incluir entre eles. Porque o que não dá é para vir dizer que mandar um projeto na reta final para fazer uma anistia antecipada do senhor Manteiga e demais que não conseguiram alcançar o que a lei de responsabilidade fiscal determinou. Que isso é importante para o país. Não. Isso é desmoralizar o país. Isso é desmoralizar a LDO, desmoralizar a peça orçamentária. Eu quero concluir, eu vou deixar uma pergunta breve, presidente, deixando uma questão que Vossa Excelência é testemunha disso, presidente. Não venham culpar a oposição por ausência de LDO ou por ausência de orçamento. Nós estamos presentes, eu tenho vindo a essas reuniões, eu tenho estado presente, temos tentado viabilizar quórum, temos sido tolerantes para permitir até a abertura de reunião, sem quórum sequer para a instalação da reunião, mas nada se faz. Ausência de planejamento, ausência de ação, absoluta inoperância, a sensação, por isso que eu digo que sai mais preocupado, é de que o Brasil está super bem, nós não precisamos de uma LDO para o ano que vem, nós não precisamos de um orçamento, não precisamos de um plano de metas arrojado para esse país sair da condição perigosa que está, porque está tudo bem. Não. Nós da oposição dizemos que não está tudo bem, dissemos antes. Aí quando dissemos antes, usaram para nos atacar, para dizer que a gente estava pregando um arroxo. Nós estamos pregando responsabilidade. E por último, eu só faço uma pergunta. Diante de tudo isso, eu não posso deixar de perguntar aquilo que prefeitos, cidadãos no Brasil inteiro gostariam de saber. A presidente disse, e existe aí, tem que separar, não era a presidente, embora fosse, porque estava disputando no cargo. A candidata disse que iria se comprometer e se corresponsabilizar com segurança pública no Brasil. Nós vimos que a segurança pública tem sido objeto de contingenciamento em todos os orçamentos. O governo vai concordar com a emenda nossa para que não haja contingenciamento nos fundos? O governo concorda com isso, que a presidente acabou de dizer, pelo menos nos fundos, e aumentar os investimentos? E na saúde, que sonha-se com 10%, já que o governo arrecada quase 70% de tudo no Brasil, e é hoje quem menos aplica em saúde, o governo se dispõe a ampliar os investimentos em saúde sem contingenciamento? São as duas perguntas, mas eu insisto, ministra, me preocupa muito dizer que está tudo bem e querermos incluir desoneração como se fosse algo que milagrosamente agora me tira a responsabilidade de fazer superávit primário. E de fato a senhora não respondeu a uma crise, ou melhor, respondeu. A senhora disse que não é possível estabelecer o que teremos de superávit primário este ano, porque ele perguntou foi para este ano, e olha que nós já estamos em novembro, a senhora disse que é imprevisibilidade de receita. Na minha opinião, é falta de responsabilidade fiscal de quem gasta mais do que arrecada. Setembro provou isso. Quem gasta mais do que arrecada não consegue nunca saber ou responder para o Brasil e para o mundo se nós vamos ter superávit fiscal primário no ano de 2014, faltando pouco mais de 30 dias para terminar o ano, porque a senhora não respondeu de forma objetiva. Quanto teremos de superávit primário este ano?